Convido-vos a abrir as Escrituras no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, eu queria dizer o versículo 17 e o versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 17. O tema da mensagem é o estado da alma na morte. O estado da alma na morte. E quero começar por ler em Atos capítulo 20, já todos encontraram certamente, no versículo 17 e mais 2 versículos adiante. Diz Lucas, que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, que de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E está-se a referir ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo mandou chamar os anciãos da igreja que estavam em Éfeso, estando ele numa localidade chamada Mileto. E, portanto, ele queria reunir-se em Mileto com os anciãos da igreja em Éfeso. E teve uma grande conversa com eles. E nessa conversa que teve com eles, a dada altura, ele disse assim, no versículo 28. Eu disse que era mais 2, mas são mais 3 versículos. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. E de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É minha intenção esta manhã falar-vos sobre um assunto que é muito relevante na Bíblia, que é muito importante, por um lado, para que vocês próprios estejam seguros em relação a ele, porque há muito disparate que se diz a esse respeito, e refiro-me ao estado da alma na morte, e por outro lado, é o conhecimento da palavra de Deus bem fundamentado, que vos permitirá detectar qualquer erro a este respeito. E quero-vos dizer que há muitas heresias por aí, há algumas que se têm levantado no meio dos crentes. E eu aqui, e por isso é que citei esta passagem, quero-vos dizer que não nos devemos surpreender com heresias que se levantem no meio do povo de Deus. Porque, como Paulo disse aos anciãos de Éfeso, ele disse, olhai por vós. Isto é uma grande responsabilidade. Olhai por vós em primeiro lugar, e por todo o rebanho em segundo lugar. Porque se eu não cuido de mim, não posso cuidar dos outros. Não é? E depois ele diz, porque eu sei, olhai por vós e pelo rebanho. 2 responsabilidades. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Quando eu partir, vão aparecer indivíduos que se vão introduzir aí e vão trazer coisas perversas. E o versículo 29 diz, versículo 30 diz, e até dentre vós mesmos. Já viram porque é que eu vos estou a dizer para vocês olharem por vós? Antes de olharem pelo rebanho? Olhem bem por vós, porque de vocês mesmos vão se levantar indivíduos assim. E o versículo 30 diz, homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. E é com base nisto que eu quero partir para as considerações que nós vamos fazer sobre o assunto. Isto é mais grave, o conceito que alguns têm estranho à Bíblia bem manejada, é mais grave do que aquilo que vocês possam imaginar. Dizem estes indivíduos que os mortos não estão conscientes, e até chegam ao ponto de dizer, nem inconscientes no estado da morte. Porque dizem eles que os mortos estão mortos. E a consciência e a inconsciência é algo que tem a ver com os vivos. Vejam a que ponto isto chega. Isto é gravíssimo. Este é o primeiro passo para uma doutrina perversa, para uma heresia gravíssima, que é a doutrina da aniquilação. De que no fim, quando as pessoas morrerem, é tudo aniquilado.
É a negação do inferno, sobre o qual o Senhor Jesus Cristo pregou mais. É uma aniquilação do lago de fogo. Chegam a dizer que o lago de fogo é morte. E que, estando as almas mortas, estão no lago de fogo. Assim as almas podem estar descansadas, dizem eles, não têm nada a temer. Estejam tranquilas, porque não vos vai acontecer nada. Até vão ser aniquilados no fim. Isto é gravíssimo. O Senhor Jesus Cristo, e cito que eu tenho que andar depressa, quero ver se consigo, vamos ver. O Senhor Jesus Cristo, numa célebre passagem em Mateus 10, 28, e eu cito, disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E perecer no inferno a alma e o corpo não é deixar de existir, não é aniquilar. Porque nós lemos na Bíblia que o Senhor fez perecer, no tempo de Moisés, toda a terra do Egito, e a terra do Egito não desapareceu do mapa. E o que significa fazer perecer toda a terra do Egito é privar toda a terra do Egito de tudo quanto era desejável. Porque aquilo foi um juízo terrível. E a terra deixou de produzir e de ter aqueles ricos celeiros que tinha face às catástrofes das pragas que lhes aconteceram. E toda a terra do Egito pereceu, quer dizer, ficou privada de tudo quanto era desejável. Nós temos um quadro na Bíblia que podemos ver de alguém que está no inferno, que cria uma coisa que é muito desejável, que é água, uma pinga de água para a sua sede, e foi-lhe recusado. Um indivíduo no inferno é privado de tudo quanto é desejável. E isto significa perecer na Bíblia. Um dos grandes problemas com os quais nós temos que nos confrontar é com a iliteracia bíblica. A maior parte das pessoas são analfabetas biblicamente. Os vocábulos bíblicos têm significado próprio. E às vezes o significado popular das palavras distorce e corrompe o verdadeiro significado das palavras da Bíblia. E para conhecermos o significado das palavras da Bíblia, é a Bíblia que explica o que quer dizer o vocábulo, tal como acabei de mostrar na palavra perecer. Morte não é cessação de consciência, nem é cessação de existência. Notem como é que a Bíblia mostra, eu vou-vos dar alguns exemplos, como é que se pode estar morto e estar vivo. Começamos pelo princípio. Deus disse a Adão que no dia que comeres do fruto daquela árvore, certamente morrerás. No dia que comeres do fruto daquela árvore, certamente morrerás. E, no entanto, sabemos que no dia em que ele comeu do fruto daquela árvore e que ele morreu, ele estava vivo. Não perdeu a consciência. Não adormeceu. Não ficou a dormir. Nem deixou de existir. Mas estava morto. Mas estava consciente. E estava vivo. E Deus até lhe disse, com dor comerás dela, depois de ele ter feito o que fez, com dor comerás dela, da terra, todos os dias da tua vida. Há vida para além da morte? Há vida para além da morte. E começamos logo a ver no princípio da Bíblia que há vida para além da morte. E portanto ninguém pensa que com a morte acaba tudo. Ninguém pensa que com a morte ficam num estado de inconsciência, ou de inexistência, ou de sono, ou a dormir, já lá vamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que eles estavam mortos em ofensas e pecados. E, no entanto, apesar de eles estarem mortos em ofensas e pecados, lemos na Bíblia que eles andavam, estando mortos, andavam segundo o curso deste mundo. É possível estar morto e andar. É possível estar morto e ter movimento. É possível estar morto e ter vida. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, diz ele no capítulo 5 e versículo 6, que a viúva que vive em deleites, vivendo, está morta. Mas ela vive. Vive em deleites, mas está morta. Está morta, mas vive. O Senhor Jesus Cristo tem aquela célebre frase, aquela célebre afirmação que ele disse, dou a minha vida para tornar a tomá-la. E a pergunta que eu faço, e ele disse, tenho poder para a dar, a minha vida, e poder para tornar a tomá-la.
Como é que o Senhor podia tomar a sua vida que Ele deu se Ele estivesse inconsciente na morte? Como é que Ele podia dar a sua vida morrendo? E como é que Ele depois podia tornar a tomá-la se fosse verdade que na morte se entra num estado de inconsciência? Inconscientemente Ele ia tomar a sua vida de novo? Disparates atrás de disparates gravíssimos, e alguns embarcam neles e alguns estão a ser minados por eles, mas que Deus me dê graça enquanto eu for vivo onde meter pela frente. O Senhor Jesus Cristo disse noutra ocasião àqueles que o ouviam, e vocês conhecem João 2, derribai este templo, referindo-se ao seu corpo, derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Matai-me, tirai-me a vida, pondo-me no estado de morte, e eu em 3 dias o levantarei. Afinal, estando morto, pode fazer alguma coisa e reedificar, edificar o templo outra vez? Se a morte é aniquilação, ou extinção, ou não existência, notem bem isto. Isto é tão grave que não existiria ressurreição. Sabem o que é que significa esta doutrina? É combater a verdade da ressurreição. A verdade da ressurreição que o apóstolo Paulo se bateu por ela e disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E há indivíduos aí, de Bíblia na mão, em algumas igrejas, a querer aniquilar a nossa fé. Eles têm que ser denunciados. E têm-me pela frente. E alguns estão a ouvir-me pela internet, e é bom que ouçam. Que grande heresia! O Senhor Jesus Cristo, noutra altura, disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida, disse ele. Como é que isso acontece? É possível passar da morte para a vida? Estas doutrinas perniciosas e gravíssimas seriam a negação da vida eterna que a Bíblia diz que nós recebemos ao crermos. Quem crê em mim tem a vida eterna. E isso seria a negação desta verdade pilar na Bíblia. Vital. Deixa-me dizer uma coisa importante que pode ser ajudador para vós. Para se ter consciência, não é preciso ter corpo. E alguns pensam que pelo facto das pessoas morrerem e estarem separadas do corpo, que perdem a consciência. A consciência não está ligada ao corpo. A consciência não precisa do corpo. Deus é espírito. É inconsciente. Era espírito sem corpo físico. E era espírito sem corpo físico antes da encarnação. Antes de ele ter tomado a forma humana na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava consciente. Quando o Senhor foi morto e foi sepultado e esteve 3 dias no túmulo ou no sepulcro de José de Arimateia, será que o Senhor Jesus Cristo durante aqueles 3 dias esteve inconsciente? Não andou a fazer nada? A Bíblia até diz, eu não tenho tempo agora para explicar isso, mas se lemos a Bíblia com atenção, na carta aos Efésios, penso que é na carta aos Efésios, acho que sim, capítulo 4, ele desceu às partes mais baixas da terra e foi lá fazer um trabalho. Foi lá levar cativo o cativeiro. Não tenho tempo para explicar isso. E este é um dos outros problemas de porque é que alguns metem as mãos pelos pés e ensinam estas doutrinas perversas. Porque a passagem do rico e de Lázaro na Bíblia, à qual eles chamam uma parábola, que não é, já lá vamos, que não é. Eles chamam uma parábola para justificar esta falsa doutrina que eles têm. E uma das razões porque eles distorcem a parábola do rico e do Lázaro é porque eles pensam que o rico e o Lázaro, um está no céu e o outro está no inferno. E como é que é possível uma pessoa estar no céu e outra estar no inferno e verem-se umas às outras e falarem umas com as outras? O problema deles é que aquilo não é céu e inferno.
Aquilo é Hades e seio de Abraão. Não tenho tempo para explicar isso agora. Já noutras alturas, os que aqui estão sabem que eu já expliquei isso. Ninguém podia ir para o céu antes do Senhor Jesus Cristo abrir o caminho para o céu na cruz do Calvário. Todos os crentes que morriam antes disso iam para um lugar chamado paraíso, que era o seio de Abraão. Porque eles não podiam entrar na presença de Deus enquanto o caminho não estivesse aberto. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo foi resolver quando fez a obra na cruz. Desceu às partes mais baixas da terra, onde estava o seio de Abraão, e levou cativo o cativeiro. Eles estavam ali cativos, à espera da obra que ele iria realizar. Não posso entrar mais em detalhes agora. Os anjos não são espíritos. Não estão conscientes. Paulo sabia que uma pessoa está consciente mesmo na morte. Sem corpo, quer dizer. Ele diz que passou por uma experiência que... Ele diz que alguém passou por uma experiência que nós deduzimos que foi ele que a passou, pela forma como ele escreve. Que ele diz, olha, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Mas esse indivíduo que eu conheço foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Ele diz, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Afinal é possível, sem corpo, ter consciência. Sem corpo é possível ir ao terceiro céu, ao paraíso. E ouvir palavras que ao homem não é lícito falar. Afinal, sem corpo é possível ouvir. Sem corpo é possível ver. Sem corpo é possível falar. Sem corpo é possível ter consciência. Esta doutrina herética, que tem várias, como é que é de explicar? Que tem várias pétalas, esta flor venenosa, que tem várias pétalas venenosas, uma delas é o sono da alma. Então dizem estes artistas, falam estes artistas numa coisa chamada o sono da alma, que só existe na cabeça deles, porque sono da alma é uma expressão que nem existe na Bíblia. Nem a Bíblia alguma vez diz que uma alma dorme. E o erro começa logo porque quando Paulo diz aos Tessalonicenses, e vocês sabem no capítulo 4, ele diz, aqueles a quem Jesus dormem, aqueles que em Jesus dormem. Quando Paulo fala naqueles que em Jesus dormem, e pensam, estou a dormir, olha. Pessoas que morreram, não é? Coitados, estou a dormir. Bem, será que estão? As almas dormem? Uma doutrina, uma interpretação, melhor direi, errada desta passagem tem conduzido à doutrina errada do sono da alma. Mas como eu já tive a ocasião de dizer, na Bíblia nunca lemos acerca do sono da alma. O que nós lemos na Bíblia, no estado da morte, é que o corpo é que dorme, não a alma. Quando a Bíblia diz os que em Jesus dormem, são os corpos, porque ele depois até fala da transformação desses corpos, quando ele vier buscar a igreja, dos que estiverem mortos, e a transformação dos corpos dos que estiverem vivos, e todos juntos vão ao encontro do Senhor, e o sono é do corpo, como vocês já vão ver. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 2, eu peço-vos para não perdermos tempo. Depois vão lá consultar, vão lá conferir, vão confirmar. Lemos assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Dormem aonde? No pó da terra. Afinal o dormir tem a ver com o pó da terra. Afinal o dormir é físico. Afinal o dormir é do corpo. E os que dormem são aqueles que vão ressuscitar. E o que ressuscita é o corpo. De Estevão nós lemos que ele adormeceu. E depois lemos a seguir. E foram enterrar o corpo de Estevão. O que adormeceu foi o corpo, não foi a alma. De David lemos. Dormiu e viu a corrupção. David dormiu e viu a corrupção? O que é que se corrompeu em David? O corpo. O que é o que vai acontecer ao meu corpo se entretanto o Senhor não vier e eu for para a sepultura? O meu corpo vai se corromper, o meu corpo também vai ver a corrupção, o vosso também vai ver a corrupção. E no entanto, a Bíblia fala a esse estado de dormir, mas é o corpo. Eu quando olho nos funerais e olho para
para as urnas e as pessoas que estão lá nas urnas, parece que estão a dormir. E estão. Um dia vão despertar desse sono, aquele corpo. Vão despertar do sono e vão sair do sono, porque vão ressuscitar. Salvos ou perdidos. O apóstolo Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos, corpos, seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Este dormir tem a ver com o quê? Corpos. O sono da alma, repito, não é bíblico. O que é bíblico é o sono do corpo. Nunca lemos que a alma durma. A morte, repito também, não é um estado de inconsciência, ou um estado inconsciente. E quero vos dizer que não foi a alma de Cristo que ressuscitou, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, mas o seu corpo é que ressuscitou, o seu corpo revestido de glória. Portanto, a Bíblia não ensina nada dessa doutrina chamada a doutrina do aniquilacionismo, que é vulgarmente chamada e conhecida como sendo a doutrina do sono da alma. Quero vos dizer que, entre outros grupos, só para a vossa referência e saberem, as testemunhas de Jeová é que ensinam isto. Os adventistas do sétimo dia ensinam isto. E é lamentável que alguns que se demarcam desses grupos heréticos também estejam a ensinar isso. O apóstolo Paulo é muito claro quando escreve aos Filipenses, dizendo que a nossa alma, ao morrer, vai imediatamente para a presença de Deus. Em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 23, ele, por exemplo, disse isto. E é bom lembrarmos. E nós já estudamos a carta aos Filipenses aqui na igreja. Agora estamos a estudar a carta aos Colossenses. E vocês estão convidados à quarta-feira para virem ao estudo da carta aos Colossenses. Mas no capítulo 1 e no versículo 23, nós lemos assim, de Filipenses: de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Partir é muito melhor. Estes indivíduos andam mesmo a dormir. Quem anda a dormir são eles. Gostava de referir 3 passagens bíblicas que as pessoas têm dificuldade em perceber. A primeira está no livro de Jó, podem ler, no capítulo 14, versículos 10 a 12. No livro de Jó, no capítulo 14, versículos 10 a 12, lemos assim: porém morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará do seu sono. Já viram o que está aqui escrito no livro de Jó? E os nossos amigos heréticos, claro que se agarram a estas passagens. Deixa-me dizer uma coisa importante. Quando o ensino da Bíblia é claro, num pacote enorme de passagens, quando aparece uma, ou 2, ou 3 passagens que parecem contradizer todo o volume de informação que nós temos da Bíblia a esse respeito, oremos ao Senhor e peçamos-lhe ajuda para interpretar aquilo, porque a Bíblia não se contradiz. E, portanto, se o grosso da coluna vai numa direção e aparece uma passagem que parece mudar a direção em sentido contrário, de certeza absoluta que o problema está no meu entendimento. Não está na palavra de Deus. Sabem que o livro de Jó é formado, na sua maior parte, pelas opiniões de Jó. Pelas opiniões de Jó e pelas opiniões dos amigos de Jó. E sabem que uma coisa que nós descobrimos quando lemos o livro de Jó é que nem sempre as opiniões de Jó e dos amigos de Jó expressam o pensamento de Deus. Isso foi um grande problema que eles tiveram naquilo que eles disseram ali muito disparate, tanto Jó como os próprios amigos de Jó. Há muitas coisas erradas naquilo que eles dizem, principalmente os 3 amigos de Jó,
E no final do livro de Jó, todos eles são repreendidos por um jovem chamado Eliú, que era o quarto amigo. E são repreendidos especialmente por Deus. Nós devemos perceber que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, na Bíblia, há também o relato que Deus inspirou os escritores da Bíblia a escreverem de coisas que eram o pensamento dos ímpios e não de Deus. E, no entanto, aquilo é a palavra de Deus. Como, por exemplo, o Salmo 14, versículo 1, que todos nós conhecemos, e disse honesto no seu coração, não há Deus. O que Eliú diz no final do livro, depois de Jó e dos três amigos passarem o tempo todo a falar, porque todo o livro de Jó é a conversa registada entre os três amigos de Jó e o próprio Jó, no capítulo 35 e versículo 16, o que é que nós lemos? Logo, reparem o que é que está aqui escrito, logo, Jó em vão abre a sua boca e sem ciência, sem conhecimento, multiplica palavras. É tão fácil nós multiplicarmos palavras sem conhecimento, sem sabermos o que estamos a dizer, sem conhecermos os factos, sem conhecermos a verdade. Depois vem a repreensão de Deus pelas palavras dos três amigos de Jó. Capítulo 42 e versículo 7 diz assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, disse o seguinte: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como ao meu servo Jó. Não falaste de mim o que era reto. É neste contexto, e com os devidos filtros, que se deve ler o livro de Jó. E, portanto, cuidado em extrapolar de declarações que estão no livro de Jó, que parecem ir no sentido contrário ao que a esmagadora maioria da Bíblia ensina, porque estamos aqui perante personalidades que estavam completamente equivocadas acerca de Deus e da sua palavra. A segunda passagem está em Eclesiastes capítulo 9 versículo 5, que alguns também dizem que ensina o sono da alma. Eclesiastes capítulo 9 e versículo 5, e em Eclesiastes no capítulo 9 e no versículo 5, nós lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Olha, estes indivíduos aí a ler um versículo destes, fora do contexto, isto aqui para eles é mel na boca. O que eles não sabem é que é veneno na boca deles. O autor de Eclesiastes, o rei Salomão, está aqui a falar da relação dos mortos com a vida terrena. Aliás, sabem que durante 27 ocasiões no livro de Eclesiastes, o que nós lemos, a expressão mais repetida, que são 27 vezes que ela aparece, é debaixo do sol, debaixo do sol. Debaixo do sol. Tudo o que temos ali é tudo o que ocorre debaixo do sol. Debaixo do sol. Portanto, ele aqui está a falar da relação dos mortos com a vida terrena. Ele diz, a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Deixa-me dizer uma coisa muito importante. Os mortos, quando passam deste mundo, não sabem nada do que se passa aqui em baixo. E alguns, essa é uma dúvida que alguns crentes têm, a minha mãe partiu, o meu pai partiu, a minha tia, o meu avô, a minha avó, o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão na fé, será que ele sabe do que é que se está a passar aqui? Não sabe. Os mortos não sabem do que é que se passa aqui na vida terrena. Podem estar descansados. E eles extrapolam isto e esticam isto para dizer que os mortos não sabem nada. Calma aí. O que temos aqui é mortos em relação à vida terrena. Portanto, não sabem de coisa nenhuma do que ocorre debaixo do céu, que é o que o livro de Eclesiastes trata. Isto é, no mundo dos vivos. Mas isto não significa que os mortos estejam inconscientes na eternidade, e sobre isso já falamos alguma coisa.
Os salvos estão no céu, como nós lemos na Bíblia, e os perdidos estão no inferno, em tormento, de dia e de noite, atormentados para todo sempre. Outra passagem que eu gostava de citar, e que tem sido um problema para algumas pessoas, é o Salmo 115, e os versículos 17 e 18. O Salmo 115, nos versículos 17 e 18, diz assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Eu tenho que ir ver aqui a passagem na minha Bíblia. Salmo 115, versículos 17 e 18. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Já agora, deixa-me dizer uma coisa. São mesmo ignorantes. Até me dá pena, sabem? Dá-me pena de ver tanta ignorância e tanta cegueira. Reparem que a mesma passagem que eles se agarram para dizer que os mortos estão num estado de inconsciência, porque os mortos não louvam ao Senhor, que é o que eles querem dizer, não é? A mesma passagem diz que nós estamos vivos, bendiremos ao Senhor para sempre. Então, e agora? E agora? O que é que isto quer dizer? O salmista é muito claro. Louvemos ao Senhor enquanto estamos vivos. Morrendo, já não o podemos fazer aqui. Só os vivos podem testemunhar do Senhor. Não foi o que disse Abraão ao rico? Quando o rico foi parar ao inferno e falou com Abraão? Sabem o que é que queria o rico? Oh, pai Abraão, manda o Lázaro que vá lá, ou manda alguém que vá lá falar aos meus, tenho lá 5 irmãos, para que eles não venham cá para este lugar. Não. Tem lá embaixo Moisés e os profetas. Sabem quem é que dá testemunho? São os vivos. Sou eu aqui vivo que estou a dar testemunho. E vocês aí que devem dar testemunho onde estiverem. Daí, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Se nós virmos o contexto de toda a passagem, desde o versículo 1, um outro detalhe. Esta é apenas mais uma faceta desta verdade. Sabe que a Bíblia diz, o mandamento do Senhor é amplíssimo. E às vezes o Senhor com uma cajadada mata vários coelhos. Um outro coelho que é matado aqui com uma cajadada do Senhor, neste Salmo, é o que nós temos no versículo 1, que diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E continuamos por ali abaixo e diz assim, porque dirão os gentios onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, etc. Conhecem aqui a passagem. Estão a ver o contexto? Até que ele chega lá àquele sítio e está a falar dos ídolos, que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, como vocês veem aqui. As pessoas que adoram os ídolos, que são ídolos mortos, não têm vida, têm boca, mas não falam, etc. As pessoas que adoram ídolos mortos, essas pessoas também estão mortas. Estão mortas em delitos e pecados, como nós lemos, e já fiz referência a isso nesta mensagem, mas o crente está vivo e deve exaltar o Senhor. Afinal, se esperamos louvar o Senhor para sempre, que tal começarmos já? Não acham? Agora, há muitos aí que supostamente o louvam, não louvam nada, estão mortos. Os que adoram os ídolos. Moisés e Elias, como é que apareceram no Monte da Transfiguração? Vinham assim ensonados, estremunhados. Vou ser mais radical. Vinham a dormir? Apareceram lá numa cama? Ou apareceram a conversar com o Senhor? Não é?
estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias. Lemos em Lucas capítulo 9, versículo 30. Há uma ocasião preciosa em que o Senhor Jesus Cristo disse isto: quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Ele não é Deus de mortos. Eu pensava que ele era Deus de mortos, porque eles morreram e ele agora era o Deus dos mortos. Não. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Abraão está vivo, Isaac está vivo. Abraão não apareceu lá, na história do rico e do Lázaro? Apareceu ou não apareceu? Estava vivo ou morto? Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, não estão a dormir. Para mim, diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. É lucro. Se vocês me vissem tão empolgado agora aqui, imaginem depois. Porque vai ser melhor, muito melhor. Sinto-me num dilema, dizia Paulo. O meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. E como eu desejo esse dia. Se é para estar com Cristo, o meu desejo é partir e estar com Cristo, que é muito melhor, diz ele. Então se você está a dormir, eu quero estar com Cristo, ele está a dormir. Acham? Se os santos lá estão a dormir, acham? O que é que nós lemos? E aqui quero que leiam. Apocalipse capítulo 6. Nós temos aqui, em Apocalipse capítulo 6, uma série de almas que morreram. E que João fala delas. João viu-as lá, sabem? Esta coisa da gente ver almas é uma coisa maravilhosa. Lá as almas veem-se. Eu aqui não vejo a vossa alma, só vejo o vosso corpo. Mas lá a gente vê as almas. E outra coisa curiosa é que o vosso corpo aqui um dia deixa de falar e de ouvir e de se mexer. E as almas lá o ouvem e falam. É uma coisa fantástica. Em Apocalipse, no capítulo 9 e no versículo 6, nós temos aqui João na glória e vê uma série de almas lá. É uma passagem, penso eu, que vocês devem conhecer, se calhar nunca relacionaram-na com esta situação, mas é importante que a relacionem, porque faz todo o sentido. Eu disse mal? Não, 9.6. 6.9. Obrigado. Como é que eu fiz isto? É 6.9. E eu escrevi bem, disse mal. Peço desculpa. Capítulo 6, versículo 9, muito obrigado pela correção. É por isso que todos juntos somos mais fortes. Todos juntos somos mais fortes do que sozinhos. Obrigado. Obrigado. Isto não é fácil. Enquanto estamos neste corpo. É por isso que a gente estando só na alma, aquilo é uma maravilha. A gente nem transpira nem nada. Capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Temos aqui pessoas mortas lá na glória, já não nesta vida, almas. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro? Então, estão a dormir? Acham que estão a dormir? Acham que deixaram de existir? Acham que foram aniquiladas? Ou estão aqui a clamar? Não apenas a falar, mas a clamar. Bem, eu vou dizer aqui mais coisas, mas devo avançar. Como se vê, os crentes, os justos, estão conscientes após a morte. Tinha aqui mais coisas para dizer, mas vou passar à frente. A nossa hora já passou e eu vou terminar. Temos uma série de passagens do apóstolo Paulo sobre a matéria que eu não vou referir. Vou terminar com Lucas 16, 19 a 31, uma passagem conhecida, o rico e Lázaro, e que alguns dizem que aquilo é uma parábola.
Prezados irmãos, nós aqui não temos nenhuma parábola. A história do rico e do Lázaro é a narrativa de factos. As parábolas, normalmente, são histórias que pretendem ilustrar verdades. Nós aqui não temos uma história que pretende ilustrar verdades. Nós aqui temos a verdade nua e crua do que acontece quando alguém morre. As parábolas são precedidas por expressões como esta. E propôs-lhes uma parábola dizendo... Aqui não. O Senhor aqui não propôs nenhuma parábola quando contou a história do rico e do Lázaro. Não tenho tempo para andar com muitas conversas a este respeito, mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que, de facto, não temos aqui nenhuma parábola. Nem o Senhor disse que isto era uma parábola. E quando ele fala de parábolas, ele diz mesmo que isto é uma parábola. Depois, no próprio contexto onde a parábola aparece, por aquilo que acontece antes com os escribas e fariseus perdidos e eu preocupado com eles, eu disse, pá, vocês... Aliás, eu tenho que lá ir, que é para vocês verem. Lucas capítulo 16, não é? Lucas capítulo 16, se vocês repararem, isto é precedido por uma conversa interessante do Senhor. Que diz assim, e disse-lhes, versículo 15, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês pensam que estão salvos, justificando-se a vós mesmos, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Pá, vocês vão apanhar uma grande surpresa. E vão apanhar uma grande surpresa. E então conta-lhes esta história. E até fala de um indivíduo que eles pensavam, rico significa ter a bênção de Deus. Então o judeu, não é? Se o indivíduo judeu é rico, Deus está a abençoá-lo. E pensam que aquilo são favas contadas para o céu. Pois o rico foi parar ao inferno. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E o que é que diz a história que o Senhor contou? Tem lá embaixo Moisés e os profetas, ouçam-nos. E todo homem emprega força para entrar no reino de Deus, mas vocês vão estar enganados, porque vão ficar de fora. Tenham cuidado. É mais fácil passar o céu e a terra do que ir um tilo da lei. Depois continua. Bem, tem que ser rápido, vou procurar resumir, mesmo telegraficamente. Nós temos muitas parábolas em que o Senhor precedeu aquilo que ensinou, dizendo, e lhes anunciou esta parábola dizendo, e temos a parábola do semeador, da semente, do próspero fazendeiro, da figueira estéril, da festa de um casamento, do fariseu e do publicano, e muitas outras, etc. Para vocês verem que isto não é uma parábola, esta história do rico e do Lázaro usa o nome verdadeiro, real, de duas pessoas. As parábolas nunca falam em nome de pessoas. Que é Lázaro e Abraão. Só faltava agora virem dizer que o Abraão está numa parábola. Acham que o Abraão é uma parábola? É uma alegoria. Nem Abraão é uma alegoria, nem o sítio onde ele estava era uma alegoria. Aquilo é tudo real. E o que diferencia das outras histórias, chamadas de parábolas, não é? É que nas parábolas os nomes das pessoas nunca são identificados. E aqui é. Portanto, aqui nós temos, nesta história do rico e do Lázaro, a verdade espiritual diretamente apresentada, sem qualquer metáfora. Aqui não há nenhuma metáfora. E quero chamar a vossa atenção que não há nenhuma metáfora terrena, porque as parábolas socorrem-se sempre de histórias terrenas, para que as pessoas, ao ouvirem essas histórias que o Senhor falava, rapidamente, porque as conheciam bem, pudessem ser ajudadas a perceber a realidade espiritual que eles queriam transmitir. Aqui não. Aqui ele pega, supostamente se fosse uma parábola, imaginem, se fosse uma parábola, o Senhor pegava numa coisa que ninguém conhece, que é morrer, inferno, Hades, Abraão, lá. Ninguém sabe nada disso. Alguém sabia alguma coisa daquilo? Então o Senhor pegava numa coisa que ninguém conhecia, para ensinar uma verdade. Que verdade? Não. Ele aqui é verdade nua e crua.
As parábolas inserem-se sempre em contextos terrenos. E esta história é num contexto não terreno. Depois, isto é factual, não é? A história começa, havia um homem rico. Havia mesmo. O senhor está a falar de uma coisa que aconteceu, não está a falar aqui de uma suposição. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Até diz o nome. Eu dou graças a Deus porque o Senhor disse o nome do salvo, mas não disse o nome do perdido. Eu não sei quando é que isto aconteceu, porque a Bíblia não diz. Mas imaginando que tivesse acontecido por aquela altura, a família do rico era capaz de lá estar presente. O meu familiar está no inferno. Pá, pois já se havia lá algum familiar do Lázaro, graças a Deus, isto não é novidade nenhuma, a gente já sabia que ele está salvo. Nada aqui é figurativo, Abraão não é figurativo, o lugar não é figurativo, é tudo real. E, portanto, não temos aqui nenhuma ilustração, mas algo factual. O Senhor não está aqui a extrair nenhuma lição. O que Ele diz aqui é uma lição direta para cada um de nós. E um aviso. Para terminar, o que é que ensina esta narrativa? Não posso entrar em detalhes. Primeiro, esta narrativa lida com o estado intermediário da alma entre a morte e a ressurreição. O que é que se passa entre o momento em que morremos e o dia da ressurreição? Entre neste período de tempo, porque alguns já morreram, que vocês sabem, não é? E a ressurreição ainda não se deu. O que é que se passará com eles neste interregno? É disso que esta passagem fala. E nos versículos 27, 30 e 31, lemos já acerca disso. Ensina que entre a morte e a ressurreição, o homem rico e Lázaro ocupam lugares diferentes. Notem estas palavras, daqui e lá. Eles estão em sítios diferentes. Aliás, o contexto é claro acerca disso. Terceiro, ensina a existência consciente e inteligente entre a morte e a ressurreição. As pessoas estão conscientes, inteligentemente conscientes. Porque temos ali argumentação inteligente no diálogo que se passa entre os perdidos e salvos. Outra coisa que ensina é que Lázaro, por ser crente, estava consolado. Irmãos, se já confiaram em Cristo, só nos espera a consolação. E eu estou consolado já antecipadamente. Outra coisa que esta passagem ensina é que o perdido foi atormentado. E sabem que isto é enfatizado 4 vezes. O versículo 23 fala no tormento dele, o versículo 24 fala no tormento dele, o versículo 25 fala no tormento dele, o versículo 28 fala no tormento dele. Atormentados. Epá, o aviso do Senhor é muito claro. Cuidado, perdidos. Cuidado vós que estáis como o rico. Cuidado vós que não confiastes em Cristo como vosso Salvador. Cuidado com vocês que não ouvem Moisés e os profetas, não ouvem o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Vocês vão ser atormentados para todo sempre. Ensina também que o fogo do Hades é uma fonte de sofrimento permanente e não de aniquilação. O fogo do Hades não exterminou o rico que lá estava. Estava-lhe a sufocar, estava a sufocá-lo com o tormento, porque era contínuo. Em 7º lugar, ensina que o homem rico não mudou de caráter. Ele bem tentou, ele chorou por misericórdia, pelos seus irmãos implorou a Abraão que enviasse Lázaro, etc, etc. Ele não mudou, perdido. Ensina que o homem rico não teve nem recebeu nenhuma esperança de libertação. Se alguém pensa que parte, depois logo se vê. Eu tenho alguns que pensam, depois a gente logo vê. Logo vê? Vão com essa do logo vê, que vocês logo vão ver como é que é. Quem lá cai, não sai de lá. Quem lá cai não tem mais esperança de nada. É o que nós aprendemos nesta passagem. Em 9º lugar, ensina que o destino eterno do homem é fixado na morte física, na base da aceitação ou rejeição do Evangelho. E, portanto, é só enquanto estamos vivos que temos a possibilidade de mudar o rumo. Qual é a linha que vamos tomar? A linha do salvo ou a linha do perdido? Caminho estreito ou caminho largo?
caminho estreito conduz à salvação, o caminho largo conduz à perdição. 10º lugar. Esta passagem do rico e do Lázaro faz mais, muito mais, do que ensinar a consciência que a alma tem no estado intermédio. Amplia a consciência. Não apenas mostra que quem lá está tem consciência, como a consciência de quem lá está fica ampliada, o que esmaga ainda mais com o sofrimento e com o tormento. Ensina também que as lembranças aqui da terra são também atormentadoras. Quem lá está não sabe o que é que cá se passa, mas quem lá está não se esquece do que cá havia. E aquilo está a atormentá-los para sempre. Em último lugar, esta passagem ensina que o tormento no Hades, a perdição eterna, é evitável. Se algum de vocês está aqui sem Cristo, sem a certeza, sem a salvação, é possível evitares um destino eterno condenatório para ti. Porque a Bíblia diz, tem Moisés e os profetas, vocês que estão lá em baixo, tem Moisés e os profetas, se creres no que Deus diz, serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que Deus nos ajude. E vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Se perder uma folha, peça-nos uma folha nova. Sim. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nos deste o privilégio de estar na tua presença. E de facto, Senhor, nós pedimos-te que tu nos falasses e tu falaste, Senhor. Ó Senhor, que não tenha sido em vão o termos vindo aqui. Principalmente se aqui está alguém que ainda não é teu. Ó Senhor, que hoje seja o dia da salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Pai amado, te louvamos pelo teu amor para conosco, pelo teu amor por cada um de nós e o teu amor que continua a ser dispensado a este mundo. Ó Senhor, que de facto cada um de nós seja instrumento usado nas tuas mãos para levar bem longe a tua mensagem, a mensagem da salvação. Senhor, continua conosco e nos abençoes no resto deste dia e ajuda-nos a viver este dia para a glória do teu nome e para a bênção daqueles que estão à nossa volta. O pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.